Olá, bom dia, bem-vindas e bem-vindos a essa nossa aula especial. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Tamietti, sou multiartista, atriz, palhaça, cantora, compositora, escritora, tradutora, pesquisadora de mitologias. E hoje, nessa aula, nós iremos conversar um pouco sobre a mitologia, E também sobre as sereias, que são as protagonistas do meu espetáculo, que foi lançado dia 13 de setembro de 2021 e que está aqui também no canal do YouTube. E aqui eu gostaria de partir, do significado da palavra mito, mitos, em grego, que significa palavra expressa, discurso narrativo, relato, do latim mito, fábula. E nós temos várias perspectivas sobre o mito. Por exemplo, o mito contraposto com a razão, o mito visto como algo inferior, deformado da atividade intelectual, o mito como mentira, ou seja, um significado pejorativo relativo a crenças comuns que são infundadas, a situação, isso é um mito, isso não aconteceu, Isso é mentira. A gente usa a palavra mito nesse significado. Nós também temos o mito visto como autêntico, autônomo, livre de pensamento e vida, embora sendo diferente da verdade, ligado ali a um fantástico. E nós temos ainda o mito visto como algo excepcional, extraordinário, um feito que foi um mito, um atleta que é um mito do esporte, um maravilhoso, único. Nós também temos essa acepção. E o mito ainda com a função social de perpetuar a tradição oral, as vivências, os valores, a cultura de um povo e a sua identidade, E é essa perspectiva do mito que nos interessa, aqui nessa aula, para a gente trabalhar, então, entender o que esses mitos perpetuam na sua tradição oral, quais são os valores e referências das culturas, de onde eles foram gerados, que esses mitos trazem. Portanto, os mitos contam sobre os povos distintos no tempo, no espaço e em suas representações culturais. E apesar das distâncias, diferentes culturas encontraram um modo parecido de responder suas dúvidas através da criação e difusão dos mitos. Todas essas culturas abordam o instinto do ser humano, a questão dos amores, ciúmes, conflitos, medos, temas sobre a morte, sobre o desconhecido, Os mitos vêm explicar esse desconhecido, Criar ali uma origem aos fenômenos e coisas que os seres humanos não sabiam explicar. Então, ao termos acesso a essa mitologia, a essas histórias, nós descobrimos que cada povo tem uma maneira de apresentar essas questões. E por meio dessa apresentação, dessas histórias, desses enredos, desses conflitos, nós vamos descobrindo como cada cultura elabora o mundo e também se elabora, se retrata através dessas histórias. E aí a gente consegue identificar importantes traços, e essas raízes da sociedade em questão. E as sociedades dos mitos, que eu escolhi para o espetáculo, representam a nossa ancestralidade indígena, africana e europeia, e também a nossa cultura popular que nasce desse encontro. Então, daí a importância, da gente olhar para esse mito, para esses mitos com outros olhos, ampliando a nossa perspectiva, buscando enxergar
essa nossa ancestralidade e as suas representações e simbologias. E agora, finalmente, as sereias. A sereia é um arquétipo feminino milenar, sempre ligada à água em seus mitos e também à voz, à palavra, ao canto. Nós podemos também pensar em algumas questões de silenciamento que são presentes em alguns mitos. Então agora a gente vai olhar com mais atenção para esse arquétipo. E aqui vale lembrar que nós não podemos ser reducionistas e tentar colocar os mitos em caixinhas, em classificações, é isso ou aquilo, né? Mas ao mesmo tempo nós podemos ver esses arquétipos e tentar entender alguns conceitos que estão relacionados a eles. Mas o que vem a ser um arquétipo? Os arquétipos são as energias primordiais do universo, né? Ou como diria o Platão, são as ideias primeiras. Existem inúmeras definições para os arquétipos, né? E cada uma mostra um aspecto da verdade. Os arquétipos são qualidades absolutas que independem de tempo ou cultura. São ideias que têm sido a base para o desenvolvimento da nossa civilização, né? Das civilizações. Como nos diz o Jung, né? Citando Levi Bru, são representações coletivas. Então, eu queria que vocês me contassem também aí nos comentários se vocês conhecem algum tipo de arquétipo, se vocês já ouviram falar, né, sobre arquétipos. Então, por exemplo, o arquétipo da sereia está em inúmeras culturas, né? O próprio espetáculo, né, das sereias já mostra isso, e além das que eu já contei, existem sereias de muitas culturas e povos mais. E nós podemos pensar ainda em alguns atributos relacionados a esse arquétipo da sereia, como a sedução, encantamento, um carisma, inteligência, beleza, liberdade e a falta dela, né, a perda da liberdade, um territorialismo, né, uma proteção daquele espaço, daquele lugar onde ninguém pode entrar, a ilusão, a manipulação, um sentimento de solidão também. E ainda essa relação do feminino e das águas, né? Que ora estão calmas, ora estão ferozes, bravias, né? Que tem relação ainda com esse mundo emocional. E vocês podem estar pensando, por que esse arquétipo da sereia é universal? Ou seja, porque quase todas as culturas existem a representação das sereias. Né? Nós podemos refletir que os homens, né, no passado, eles dependiam da navegação para sobreviver, né? Seja ela em mares, rios, lagos, dessa pesca também. Então, os mitos das sereias vêm trazer algumas explicações a esse desconhecido, né? Então, é uma justificativa, por exemplo, para a morte, para o desaparecimento, né? Os marinheiros que iam navegar, explorar terras desconhecidas e não voltavam. Existem também alguns psicanalistas que acreditam que essas representações tinham essa função mesmo de personificar os aspectos do mar ou dos rios, né, que são então incompreensíveis aos homens e, portanto, perigosos. E retomando, né, essa metáfora da água como as nossas emoções, a gente pode pensar que as pessoas que se deixam hipnotizar pelas sereias são aquelas que saem do racional, que se deixam levar pelas emoções. Então, isso nos leva a refletir, né, nas ilusões emocionais que as sereias da vida nos provocam, em como nós enxergamos as pessoas e as situações em que nos encontramos, muitas vezes não como elas são, mas como nós gostaríamos que fosse, né? Nós sempre enxergamos o mundo ali através do nosso emocional, da nossa percepção dessa realidade. E quando nós passamos a ter consciência dessa percepção, nós compreendemos que essa maneira puramente emocional, reativa de viver pode ser perigosa, destrutiva, como a
personificação das sereias. E para a gente finalizar essa aula, eu gostaria que vocês escrevessem aqui para mim nos comentários se essas reflexões fizeram sentido para vocês, se vocês estão se deixando levar pelos cantos das sereias, como que está essa relação entre emocional e racional. Então, vocês puderam ver que tem muito pano para manga, e isso porque eu fiquei só nas sereias, de um modo mais geral, nem adentrei em cada história e a simbologia específica, né, de cada civilização, de cada mitologia. Mas o maravilhoso é isso, né, que os mitos ajudaram a explicar, né, as coisas que os povos do passado não conseguiam entender, mas que ainda hoje eles nos fazem refletir e compreender vários aspectos de nós mesmos, né, como sonhos, medos, desejos, crenças, o nosso mundo emocional e o nosso mundo racional, como a gente viu aqui no finalzinho dessa aula. Eu espero então que vocês tenham gostado e que vocês se aprofundem, né? Mergulhem nesse conhecimento, nessas mitologias e continuem descobrindo mais sobre vocês mesmos e os povos que são nossos ancestrais. E se você curtiu esse vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal, tem vários vídeos interessantes de contação de história, de palhaçaria, de música, poesia. E se você tem algum amigo ou amiga que você acha que vai se interessar por esse conteúdo, compartilhe também. Obrigada e até a próxima!